Fala pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Saruê e hoje o nosso bate-papo é sobre Homem-Aranha, a saga do Devorador de Pecados. Então, se você quer ver a minha opinião sobre este quadrinho, tudo que ele me mostrou de legal e de paia também, já vai deixando seu like aí e se inscrevendo. Já queria pedir um pouquinho de desculpa em antemão, por causa que eu estou um pouco gripado, então minha voz está bastante rouca e já peço desculpa por isso, beleza? Então não deixa de se inscrever aí, dá essa moralzinha pra gente que ajuda muito e bora ver o que esse quadrinho nos reserva. Então, o papo de hoje vai ser sobre Homem-Aranha, a saga do Devorador de Pecados, escrita por Peter David e ilustrada por Rich Buckler e Sal Buscema. Esse quadrinho aqui compila os seguintes números. Ele compila The Espetacular Spider-Man do 107 ao 110 e do 134 ao 136, beleza? É uma saga muito bacana, é bem diferente do que eu já estava acostumado a ver do Cabeça de Teia. É uma história bem mais, como eu posso dizer, ela tem um clima no ar, um clima de seriado policial. Essa história aqui ela é escrita nos anos 70, se eu não me engano. Tem aqui dizendo, jazinho eu verifico mesmo se está certo. E ela estava passando por aquele período chamado Era Sombria, onde os super-heróis não eram mais tão escoteiros assim, né? Assim por dizer. E eles partiam bem mais para ação do que por diálogo. Então eles eram menos emoção e mais porradaria. Vocês têm que ter isso em mente, que foi um período que passou tanto na Marvel quanto na DC, onde os heróis resolviam tudo com os punhos e chegavam até mesmo a extremos onde quase matavam seus rivais. E o Homem-Aranha, essa fase aqui, ela gira nessa pegada. Ela é como se fosse um seriado policial, onde a gente já abre o quadrinho explicando sobre a carreira de um policial, onde a gente já vê uma menininha que ela é apaixonada pela profissão e ela vai crescendo e se apaixonando cada vez mais por ser policial, pela figura de um policial em si. E é muito interessante a gente ver os dois pontos da história, né? Porque aqui também tem um período muito grande de violência, onde os policiais estão sendo abatidos assim no meio da rua mesmo. Então era uma profissão muito importante, mas porém muito perigosa. E esse quadrinho aborda de uma forma muito legal esses extremos do bom e do mal a todo tempo. Essa garotinha que eu falei no começo, ela se trata da inspetora Jean DeWolf. Ela é uma inspetora bem importante nos quadrinhos mais clássicos da Marvel. Vira e mexe, ela é também um personagem muito importante aqui dentro da história do Homem-Aranha. Ela é aquela inspetora rabugenta que não aceita muito justiceiros no seu turno, entendeu? E aqui a gente já é surpreendido de uma forma bem diferente do que é abrir um quadrinho do Homem-Aranha. A gente é surpreendido com a morte dela. Ela foi assassinada brutalmente e esse assassino se intitula como o Devorador de Pecados. Esse bandido ele vai cometendo diversos assassinatos em série, interligando como principal meio a punição por essas pessoas serem pecadoras. Ele não compactuar com a forma de pensar delas, entendeu? E a gente vai acompanhando o Homem-Aranha tentando solucionar esse caso e caçar as ligações que eles entre os casos. Então a gente vai ver um Homem-Aranha mais detetive, pero não muito, né? Mas o principal motivo é esse, o Homem-Aranha investigando. Mas ele não vai estar sozinho nessa. Ele vai contar com um novo inspetor de polícia que assumiu o lugar da Jean DeWolf, que foi o Stan, e ele vai ser o principal canal entre o Homem-Aranha e a polícia.
E também vai contar com a ajuda inusitada do Demolidor. Essa parceria entre os dois é muito legal, bem ácida em alguns momentos. É muito bem trabalhada também. Mesmo nessa época que já era bem trabalhada isso, a parceria entre os dois. Mas aqui o Homem-Aranha já temos um lado negativo, porque ele não é aquele Homem-Aranha amigão da vizinhança. Ele está altamente estressado, de saco cheio de ser taxado de justiceiro. Então a gente tem aqui o Homem-Aranha mais amargurado. Não sei em que período cronológico esse Homem-Aranha se encaixa. Eu não sei se aqui ele está sendo afetado pelo traje do simbionte, ou aqui é só o período que ele usava esse traje negro, aqui com a aranha branca no peito. Mas se você souber aí também, por favor, comente pra mim. Como vocês sabem, eu não manjo muito de cronologia de Marvel nem de DC. Eu só leio os quadrinhos de uma forma assim, pra me divertir mesmo, e me surpreender também. Eu não me atento tanto à linha cronológica nem nada do tipo, mas se você souber, por favor, me informe aí, porque às vezes eu posso ter interpretado de uma forma. Por exemplo, ele tá super estressado, super de mau humor por causa que o simbionte está afetando ele, e às vezes nem é isso, ele tá no período que ele só usa o uniforme preto mesmo, beleza? Voltando, né, a parceria entre ele e o Demolidor é bem legal, vale a pena conferir. E a gente tem esse Homem-Aranha investigativo que vai compilar essa saga de investigação dele da 107 a 110. A partir da edição 134 já temos a solução do caso, já sabemos quem é o culpado e tudo mais, beleza? Como eu disse também, a arte é bem clássica, eu adoro esse tipo de arte. A gente inicia ele com um pequeno texto de apoio. A tradução desse quadrinho é impecável. Aqui temos o expediente, né? Para vocês darem uma olhada. Aqui tá tudo sensacional, desde a tradução até as gírias usadas condizem perfeitamente com o período que se passava. Muito legal mesmo, um trabalho primoroso nesse quesito. Aqui a gente tem os dados dos ilustradores de cada parte. Eles fizeram bem legal também. Bem bacana o expediente. Aqui a gente tem um pequeno texto de apoio. Eu recomendo ele ser lido depois, porque ele vai dando pequenas diquinhas, né? Então eu recomendo vocês lerem ele após o término do quadrinho. É mais interessante, apesar dele vir antes, né? Mas se você não liga para isso, lê igual eu li, não influenciou negativamente em nada. Mas ele dá pequenas diquinhas assim que é mais legal você ver o quadrinho primeiro, beleza? E aqui a gente começa a sensacional saga do Devorador de Pecados. A primeira parte é intitulada Pecado Original. Ela se passa na espetacular Spider-Man 107 e no período de 1976. Acho muito legal os quadrinhos estarem informando em que período ele saiu originalmente. Isso nos ajuda bastante a gente a entender melhor em que período se passava, né, esse quadrinho e todo o lance cultural e tudo que estava acontecendo na época. É muito legal estar sempre trazendo esse tipo de informação. Bacana, mais um acerto dessa edição. E aqui, como eu disse, a gente tem o início, né, mostrando essa garotinha. Ela tem um padrasto policial. Esse padrasto cuida muito bem dela. Ela sofreu muito desde a infância, porque ela foi abandonada pelo pai justamente por ser uma menina. E esse padrasto a apadrinhou e cuidou dela como um verdadeiro pai. Apesar da sua mãe não gostar, né, dele ser um policial. Mas ele mostra o lado encantador dessa garotinha de ser um policial. E aqui a gente vê o amadurecimento dela desde a infância até a formação dela na academia de polícia. Muito legal. E aqui no quadro seguinte a gente é surpreendido com o desfecho, onde a gente descobre que se tratava da inspetora Jean DeWolff. E aqui a morte dela.
É um quadrinho diferente, ele é um pouco visceral pra época, assim. É meio chocante você abrir um quadrinho do Homem-Aranha e se deparar com esse tipo de cena. É bem impactante, assumo, assim. Não é nada muito visceral, mas é bem interessante de se ver. E aqui a gente vê o bom e velho Peter, né? Batendo suas fotos pro Clarim. E aqui, como vocês podem ver, uma arte bem legal. A folha é aquele papel brilhosinho, papel couché, que dá um acabamento sensacional na edição. Como vocês podem ver, muito bonito mesmo. Essa história foi surpreendente porque ela é, mesmo sendo mais clássica assim, esse tema tá bem atual, né? Que é a polarização das coisas, né? A gente tá vivendo isso. Polarização na religião, na política, em qualquer coisa. A gente tá vendo isso de formas muito extremas, chegando até os fins, né? E aqui a gente vê muito disso, sobre a polícia, uma instituição que era para proteger os cidadãos, ela vai agindo de forma impetuosa às vezes e até truculenta. A gente tem lances também sobre racismo e tudo mais dentro do quadrinho. É um quadrinho com uma pegada, como eu disse, bem diferente mesmo do que a gente está acostumado do nosso amigo Cabeça de Teia. Tá mostrando aqui, não vou mostrar muito para vocês, justamente para vocês sentarem e lerem esse quadrinho e descobrirem mais e mais as pistas até a conclusão do caso, beleza? Nosso querido Homem Sem Medo, né? Se ele não tem medo, vocês já sabem o que ele não tem também, né? Porque dizem que quem não tem medo, né? Então, tá aqui a piadinha de quinta série sobre o nosso querido Demolidor. É sensacional a participação dele, muito legal mesmo. Às vezes eu posso estar falando assim que é sensacional e as pessoas não acharem tudo isso, mas eu admito que eu sou um pouco empolgado a mais com quadrinhos mais clássicos assim. Porque era um período que eu lia fervorosamente esses tipos de HQs, de quadrinhos. Então eu tenho um saudosismo, uma paixão assim, muito por trabalhos assim mais clássicos. Então me perdoem, mas eu garanto pra vocês que é bem legal mesmo. Se vocês lerem com a mente aberta, vocês vão se surpreender. Então vou mostrar até aqui pra vocês o quadrinho. Esse aqui é o Devorador de Pecados. Ele é o cara do momento aqui, beleza? Então a gente vai sentar e ver como o Demolidor e o Homem-Aranha vão resolver este caso, beleza? Agora eu vou dar um pulinho aqui para trás. E aqui a gente tem esse texto aqui, muito legal. Ele mostra pra gente o que inspirou o Peter David a escrever um quadrinho tão diferente. Ele disse que ele era um iniciante na época, né? E ele foi fortemente inspirado por seriados policiais que passavam na época. Ele aqui até fala que esse Homem-Aranha é bem mais sombrio do que deveria, mas essa era a proposta do chefão da Marvel na época, né? Ele queria justamente isso. Ele queria dar uma diferença entre a teia do Homem-Aranha e o espetacular Homem-Aranha, que eram as revistas que estavam na época, né? Ele queria dar justamente essa diferença, beleza? E aqui ele conta tintim por tintim as inspirações e o que levou ele até esse quadrinho. É um textinho bem curtinho assim, mas muito importante, muito bem escrito também, bem legal mesmo. E aqui a gente temos duas pin-ups ou capas, né? A coleçãozinha Devorador de Pecados lá fora, bem legal mesmo. Em suma é isso, pessoal. É um quadrinho bem bacana, me surpreendeu de formas muito positivas ele. Não é o melhor gibi do Homem-Aranha, justamente por isso. Eu gosto mais do Homem-Aranha bem amigão da vizinhança. De longe é meu Homem-Aranha favorito, quando ele age dessa forma. Aqui o ponto negativo pra mim é ele ser justamente esse lado mais sombrio. Mas como experiência, esse quadrinho aqui me surpreendeu de formas muito positivas, muito legais mesmo.
aprendi bastante com ele e foi muito legal ver esse lance dele com o Demolidor, bem bacana mesmo. Então dê uma chance se vocês puderem ao Homem-Aranha, a saga do Devorador de Pecados. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir assim como eu, bem bacana. Essa foi a dica para vocês. Mil desculpa pelos barulhos, minha voz um pouco rouca, beleza? Mas eu queria agradecer demais a quem assistiu até aqui, pedir para se inscrever, dê uma chance ao Pinguim Sensei, que é o meu canalzinho. Tenho certeza que vai te surpreender em algum videozinho, alguma coisa. Todas as dicas aqui são dicas que eu leio, que eu revisito, são coisas que eu amo de verdade, que trago comigo no meu coração, que é esse mundo dos quadrinhos, beleza? Forte abraço a todo mundo, muita saúde, se cuidem para não gripar assim como eu, beleza? E até o próximo vídeo, beleza? Forte abraço!